Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande conhecer vocês e já ter a oportunidade de ensinar um tema tão importante para todo oftalmologista, as ceratites infecciosas. Como é nosso primeiro encontro, eu quero antes de tudo me apresentar. Meu nome é Bruno Viana Gonçalves, me formei médico na UFG em 2015 e posteriormente fui para a Unicamp fazer minha residência em oftalmologia e fellow nas áreas de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Em 2019, eu assumi o cargo de preceptor aqui na residência do Serof. Em 2020, eu defendi meu mestrado pela Unicamp. Nós vamos nos encontrar toda semana às sextas-feiras nos ambulatórios de córnea, catarata e primeiro atendimento e aos domingos no pronto-socorro. Vocês podem sempre contar comigo para tirar dúvidas, orientar condutas e, claro, orientar as pesquisas científicas na área da oftalmologia que vocês, porventura, iniciarem ou pretenderem fazer. Bom, a aula de hoje ela é uma introdução a esse tema extenso e importantíssimo que são as ceratites infecciosas. Dentro desse tema, nós vamos focar em habilitar vocês a reconhecer o paciente com ceratite infecciosa, formular o raciocínio diagnóstico para elencar as etiologias mais prováveis, coletar as amostras para investigação do agente etiológico e realizar a prescrição inicial para os casos de ceratite infecciosa que vocês logo vão começar a atender. Nós não vamos abordar nessa aula os detalhes de cada agente infeccioso, os detalhes microbiológicos e fisiopatológicos das ceratites infecciosas, nem as atualidades e perspectivas futuras do manejo desses quadros, porque essa aula é introdutória. No entanto, eu espero que ela sirva de base para capacitar vocês a um atendimento adequado a esses pacientes e despertar o interesse para estudar por conta própria esse tema que é tão fascinante quanto complexo. Bom, algum de vocês já rodou num pronto-socorro oftalmológico? Quem já, certamente se deparou com uma situação assim, me digam se não é verdade. Uma imensidão de pacientes de diferentes idades, profissões, regiões e quase todos com queixas muito parecidas, olho vermelho, doendo e com baixa acuidade visual, porém cada um com uma doença diferente. Esses sintomas são as principais queixas da maioria dos pacientes com ceratites infecciosas, mas são também sintomas muito inespecíficos, compartilhados por uma gama enorme de doenças oculares. Por conta dessa situação, logo mais algum residente do segundo ou terceiro ano vai chegar para vocês dizer: R1 não precisa nem fazer anamnese, o que interessa é o exame físico. Mas não caiu nessa armadilha, é a capacidade de realizar uma boa anamnese direcionada que vai fazer de vocês bons oftalmologistas. Mas vamos por partes. Digamos que você está diante do Sr. João, um homem de 32 anos, com queixa de olho doendo, vermelho e com piora da visão. Como proceder na anamnese para saber se ele tem ceratite? Já de antemão, aviso que não tem como ter certeza do diagnóstico só pela anamnese, nem essa é a função dela. O que eu costumo fazer é dividir a anamnese do pronto-socorro oftalmológico em duas partes. A anamnese inicial, que é inespecífica e praticamente estereotipada para qualquer paciente que chega ao pronto-socorro. A função dela é me dar uma noção geral do tempo, da lateralidade das queixas, bem como um panorama geral da saúde ocular e sistêmica do paciente. A anamnese direcionada é a que eu faço posteriormente ao exame físico. A função dessa segunda anamnese é complementar as lacunas da história que são necessárias para estabelecer o diagnóstico preciso do caso e a melhor conduta. Sendo que, por essa razão, a anamnese direcionada é extremamente variável e depende dos achados do exame físico. Então vamos lá. Na anamnese inicial de um paciente com queixas oculares no pronto-socorro, o que é fundamental saber? Em primeiro lugar, o olho afetado, se direito ou esquerdo. Depois, a relação temporal das queixas. O que começou primeiro? A dor, a piora da visão, a vermelhidão ocular? Qual foi a sequência de aparecimento das queixas? Houve piora ou melhora das mesmas ao longo do tempo? Em terceiro lugar, a gente precisa saber se houve acometimento simultâneo ou em sequência do outro olho. Se os dois olhos estão ruins, eles ficaram ruins ao mesmo tempo ou foi um depois do outro? Nesse último caso, quanto tempo depois dos primeiros sintomas de um olho se iniciaram os sintomas do outro? Em quarto lugar, a gente precisa saber se tem algum fator causal ou precipitante conhecido para o quadro atual. Apesar de sempre perguntar se o paciente relaciona o início das queixas com algum evento,
Essa pergunta é perigosa, porque muitas vezes a relação estabelecida pelo paciente é fruto do acaso. Então é preciso parcimônia na interpretação da resposta do paciente. Em quinto, a gente precisa saber as comorbidades que o paciente sabe que tem, principalmente doenças como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças reumatológicas, aquelas causadoras de imunossupressão e os cânceres, pois essas costumam mais frequentemente afetar os olhos. Lembrando que sempre a gente tem que registrar também os medicamentos que o paciente faz uso crônico. Em sexto lugar, a gente precisa saber os antecedentes oculares do paciente, traumas, cirurgias, uso de colírios. Essas informações iniciais são as que eu recomendo vocês coletarem na primeira parte da anamnese de qualquer paciente que vier ao pronto-socorro oftalmológico. Depois delas, a gente parte para o exame físico, que também dividimos em duas partes. O primeiro, o exame físico inicial, que é inespecífico e inclui aquelas rotinas aplicáveis a qualquer paciente, independente da queixa. Em um segundo momento, o exame físico direcionado, que depende dos achados do exame inicial e visa complementar dados para subsidiar hipóteses diagnósticas e a escolha dos métodos adequados para a investigação e tratamento das alterações oculares encontradas. Na prática, o exame físico inicial do oftalmologista no pronto-socorro consiste em 1. Determinar a melhor acuidade visual corrigida de cada olho, ou seja, determinar qual o máximo de visão que o paciente consegue atingir com cada olho, neutralizando suas ametropias. E pessoal, não preciso nem dizer que esse talvez seja o exame mais importante do pronto-socorro, porque além das questões médicas envolvidas, existe uma grande importância legal no registro da acuidade visual do paciente, particularmente na admissão e na alta do pronto-socorro. E em segundo lugar, a gente realiza também uma biomicroscopia detalhada de ambos os olhos, examinando todas as estruturas. Concluído o exame físico inicial, chega o momento de juntar todas as informações colhidas até então para entender em qual síndrome o paciente você se enquadra, e assim determinar como devem ser conduzidas as etapas específicas da anamnese e do exame físico. Então, voltando ao caso do Sr. João, a anamnese e exames físicos iniciais mostraram que ele é um lavrador de 32 anos, oriundo da região rural de Rio Verde, que iniciou queixa de hiperemia e dor ocular em olho direito há cerca de 30 dias após trauma com um galho de arbusto durante a colheita de café. Cerca de 5 dias após o início da dor e hiperemia ocular, o paciente observou piora progressiva da visão deste olho e ficou preocupado ao perceber uma mancha branca no olho afetado. O Sr. João não apresenta comorbidades ou antecedentes oculares relevantes e não percebeu queixas no olho esquerdo. Durante o exame físico, constatou-se acuidade visual de 20/400 em olho direito e 20/20 em olho esquerdo com a melhor correção. E a biomicroscopia, apesar de normal em olho esquerdo, revelou no olho direito a presença de infiltrado e edema estromal na córnea, plastrão endotelial, celularidade e flare em humor aquoso e hipópio. Para nós oftalmologistas, a descrição do caso já deixa bem claro que se trata de uma ceratite. Mas para vocês que estão começando agora essa jornada de formação, eu pergunto: o que define as ceratites? O radical grego keras, que faz referência a chifres, cornos, na medicina é utilizado para designar a córnea, em razão de sua constituição e resistência. Já o sufixo "it", de origem francesa, faz referência à inflamação. Assim, as ceratites nada mais são do que inflamações corneanas. Veja então que quando falamos em ceratites, estamos nos referindo a um conjunto muito grande de doenças que compartilham sinais e sintomas de inflamação corneana. Por essa razão, é preciso entender as ceratites como uma síndrome, um grande baú que agrupa uma grande quantidade de etiologias dentro de si, algumas infecciosas e outras não. Entenderam esse conceito? A segunda parte da anamnese do exame físico são agora direcionadas para encontrar a etiologia que está causando a síndrome das ceratites, diagnosticada durante a primeira parte da consulta. São 3 as principais perguntas que devemos responder durante a segunda parte da anamnese do exame físico. Quais os fatores locais ou sistêmicos que esse paciente apresenta que estão associados a um risco aumentado de ceratite?
Existem fatores de risco exógenos associados ao desenvolvimento de ceratites aos quais esse paciente esteja exposto? Existe um agente infeccioso causando a ceratite? Para responder essas questões, é importante que durante a anamnese direcionada, o paciente com ceratite seja sabatinado quanto a fatores de risco associados a essa síndrome, ou seja, situações que promovem exposição microbiana de risco ou que gerem deficiência dos mecanismos de defesa ocular. Dentro da exposição microbiana de risco, nós temos o uso de lentes de contato, principalmente o uso estendido durante o período noturno ou associado ao cuidado inadequado com as lentes. A exposição a fontes de água contaminada, principalmente se o usuário de lentes de contato ou portador de alterações da superfície ocular. História de traumas, particularmente aqueles com corpo estranho corneano ou com material vegetal, e cirurgias e procedimentos oculares prévios, particularmente os recentes, realizados nos últimos 30 a 60 dias. Dentro das deficiências dos mecanismos de defesa ocular, nós temos doenças e distúrbios da superfície ocular, principalmente condições como antecedentes de queimadura ocular, doença neurotrófica, exposição corneana, mau posicionamento dos cílios, deficiência limbar, ceratopatia bolhosa, herpes ocular prévio, uso de colírios, principalmente anestésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides tópicos, doenças sistêmicas que possam afetar o sistema imune, como AIDS, diabetes, desnutrição, alcoolismo, doenças crônicas debilitantes, artrite reumatoide, granulomatose de Wegener, síndrome de Sjögren, e uso de medicações imunossupressoras, sejam tópicas ou sistêmicas. Já no exame físico direcionado do paciente com ceratite, como vocês estão entrando na residência agora, eu quero já deixar claro as etapas que serão feitas antes da discussão com o preceptor e aquelas que serão feitas somente após o preceptor avaliar o paciente. Isso porque o próprio exame de vocês pode interferir numa avaliação subsequente e comprometer a nossa avaliação. Então, sem mais delongas, na primeira etapa do exame físico direcionado, a etapa feita antes do preceptor, vocês vão avaliar na ectoscopia da face e pele exposta sinais de doença que possam afetar também os olhos, como rosácea, seborreia, esclerodermia, dermatite atópica e sequelas de doenças e procedimentos que afetam a oclusão ocular. Pesquisar flacidez palpebral e disfunção do piscar, avaliar a posição e ósseo dos pontos lacrimais, bem como o refluxo de lágrimas, a compressão digital do saco lacrimal, medir a área de infiltração celular e edema corneano em seu maior eixo e no eixo ortogonal ao mesmo, anotar a área da córnea mais afetada pela lesão, região central, paracentral, periferia com intervalo de córnea saudável ou periferia contínua com limbo, pesquisa de sensibilidade corneana, que pode ser feita de forma quantitativa com estesiômetro de Cochet-Bonnet ou de forma qualitativa e menos precisa com filamento de algodão. Quantificação da reação de câmara anterior e flare, se presentes, medida do comprimento vertical do hipófise, se presente, e a fotografia dos olhos antes da instilação de fluoresceína. Lembrando que o uso do difusor da lâmpada de fenda ou um micropore colado sobre a fonte de luz reduz a quantidade de reflexos luminosos na foto, melhorando sua qualidade. Se você discutir o caso com o preceptor, o exame físico vai parar por aqui para que o preceptor possa examinar o olho antes da instilação dos colírios anestésico e fluoresceína. Depois que o preceptor examinar, é preciso complementar o exame físico com fotografia dos olhos após a instilação de fluoresceína, que não necessita o uso de difusor quando feita com filtro azul de cobalto para destacar as regiões coradas da fluoresceína. Medir a área desepitelizada e corada com a fluoresceína, que no contexto da ceratite nós chamamos de área ulcerada, em seu maior eixo e no eixo ortogonal ao mesmo. A avaliação do tempo de quebra do filme lacrimal, que depende da extensão da ceratite, você só vai conseguir avaliar no olho contralateral. A tonometria, que também, dependendo da extensão da ceratite, você só vai conseguir avaliar no olho contralateral. A avaliação do menisco lacrimal e o tempo de eliminação da fluoresceína do filme lacrimal vão
completar esta avaliação. Voltando novamente ao caso do Sr. João, nessa etapa direcionada da anamnese, constatamos que o único fator de risco associado à exposição microbiana que o paciente apresentou foi um trauma com material vegetal que ele já havia dito, e que não há fatores de risco conhecidos associados à deficiência dos mecanismos de defesa oculares. Durante o exame direcionado, foi constatado que a área de infiltrado e edema media 3 por 3 milímetros nos maiores diâmetros, sendo maior que a área desepitelizada, medindo 2 por 2 milímetros nos maiores diâmetros, de localização central na córnea e com bordas hifadas e mal definidas. Será que agora a gente consegue responder as 3 perguntas-chave da anamnese e exame físico direcionados? Vamos ver. Quais fatores de risco, locais ou sistêmicos do Sr. João? Nenhum. Existem fatores de risco exógenos? Sim. Trauma ocular, não perfurante, com material vegetal, logo antes do início das queixas. Existe um agente infeccioso causando a ceratite? Provavelmente sim. Mas quais os achados que estão embasando essa resposta? Quais as características que diferenciam uma ceratite infecciosa de uma não infecciosa? Bom, para descobrir clinicamente se há algum agente etiológico envolvido no caso citado, vamos prosseguir para a próxima parte da aula, o fluxograma de raciocínio diagnóstico das ceratites. Eu gosto de guardar todas as etiologias possíveis dentro da caixinha mental das ceratites. E dentro dessa caixa eu ainda subdivido as diferentes etiologias em 2 categorias, as infecciosas e as não infecciosas, cada uma com características próprias. O primeiro passo da nossa sequência de raciocínio é diferenciar aquilo que é infeccioso do que não é. Claro que, para isso, é necessário que vocês conheçam em detalhes a história clínica e as características esperadas para cada uma das ceratites. Porém, esse conhecimento ele vai vir só com a experiência clínica e muitas horas de estudo. Poxa, professor, mas aí eu vou terminar a aula de hoje sem saber diagnosticar a etiologia de nenhuma ceratite? Calma. Hoje eu vou passar algumas dicas e macetes para quebrar o galho enquanto vocês vão aprendendo a fundo cada doença. Entenda que essas dicas são generalizações e meias-verdades. Quanto mais vocês estudarem, mais vão perceber que o diagnóstico clínico dessas doenças é complexo e requer muita experiência, particularmente nas apresentações atípicas. Dentro das ceratites não infecciosas, nós temos uma série de etiologias muito distintas e cada uma com sua própria apresentação típica. Dentro desse grupo, os principais diagnósticos são ceratites associadas à artrite reumatoide, ceratites associadas a vasculites e colagenosas não reumatoides, ceratites associadas a outras doenças e terapias sistêmicas, ceratite flictenular, ceratite marginal por hipersensibilidade à toxina estafilocócica, a úlcera de Murin, as ceratites intersticiais não infecciosas e as ceratites factícias, ou seja, que são autoinduzidas. Cada uma dessas doenças merece uma aula própria. Porém, para simplificar nossa discussão de hoje, cujo foco é o primeiro atendimento das ceratites infecciosas, vamos guardar os principais achados clínicos que nos fazem pensar em ceratite de etiologia não infecciosa. Então, nós temos as úlceras e infiltrados corneanos periféricos, particularmente se forem pequenos e se houver um breve intervalo de córnea saudável entre a lesão e o limbo. Os afinamentos corneanos periféricos, particularmente se o olho estiver pouco inflamado ou estiver com pouca infiltração e edema no local do afinamento. A presença de comorbidades sistêmicas com alto risco de causar ceratite, com destaque para as colagenosas e vasculites. A presença de flictênulas na superfície ocular, que são aquelas lesões elevadas, vascularizadas, que podem ser corneanas e ou conjuntivais, que apresentam ciclos recorrentes de ulceração e cicatrização, que vão se localizando geralmente na porção da metade inferior da córnea, mas que elas podem ir marchando sobre a córnea conforme vão repetindo ciclos de ulceração e cicatrização. Evidência de lesão fabricada, autoinduzida,
que tenha sido causado pelo paciente ou pelo responsável, no caso de menores de idade. Essas situações muitas vezes são difíceis de identificar, mas devemos estar atentos em lesões que não melhoram a despeito do tratamento prescrito estar correto e até mesmo no interesse secundário que o paciente possa ter em ganhos secundários com a doença. E as ceratites intersticiais que já foram investigadas e afastadas a possibilidade de infecção. As ceratites intersticiais elas são caracterizadas na fase aguda por edema, infiltração e neovascularização não ulcerativa do estroma corneano, notadamente sem um acometimento primário do epitélio ou do endotélio. Essas ceratites elas são com grande frequência infecciosas, então só vamos colocá-las na caixa mental das ceratites não infecciosas depois que o paciente apresentar evidências clínicas e laboratoriais que suportem essa decisão. Pronto, simplificando a discussão de hoje, aquilo que não se encaixar nessas características vai ser considerado até prova em contrário infeccioso. Então, se não está aqui nas ceratites não infecciosas, está aqui nas ceratites infecciosas. E dentro da caixinha das ceratites infecciosas, nós temos uma série de subcategorias de etiologias, cada uma com características próprias e diferentes regimes de tratamento. Eu as organizo da seguinte forma na minha cabeça: ceratites bacterianas típicas, ceratites por micobactérias, ceratites fúngicas, ceratites virais, ceratites parasitárias e ceratites intersticiais infecciosas. Cada uma dessas etiologias tende a ter características próprias que sugerem seu diagnóstico. Porém, nunca se esqueçam, nenhuma apresentação clínica no contexto das ceratites é patognomônica. O diagnóstico definitivo é uma construção longitudinal que vai sendo feita ao longo do segmento de cada paciente e é fruto do exame clínico, do resultado dos exames laboratoriais e da resposta ao tratamento. Para a gente seguir o nosso fluxo de raciocínio, eu preciso que vocês conheçam pelo menos as características principais de cada um desses diferentes grupos. Então, vamos lá? Bom, as ceratites bacterianas, elas são as mais frequentes, sendo que o trauma ocular e o uso de lentes de contato são os principais fatores de risco para essa etiologia. Quanto aos agentes mais comuns, os cocos gram-positivos predominam de forma geral, porém, em usuários de lente de contato, são mais prevalentes os bacilos gram-negativos, pseudomonas. Dificilmente essas ceratites ocorrem em pacientes sem nenhuma alteração da superfície ocular, mas devemos lembrar que há bactérias capazes de invadir mesmo o epitélio íntegro, como é o caso da Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus aegyptus, Listeria monocytogenes, a Neisseria gonorrhoeae e a Neisseria meningitidis, bem como a Shigella, que nós podemos lembrar utilizando o mnemônico Cornea has lost normal strength. Não existe uma única apresentação característica, mas a maioria dos casos evolui com foco de infiltração, edema e supuração únicos, com bordas relativamente bem delimitadas, a ulceração geralmente bem delimitada, com afinamento localizado. Então, a clínica é inespecífica, geralmente de dor, hiperemia conjuntival, baixa acuidade visual. Então, a gente vai lembrar que as bacterianas típicas elas são um diagnóstico diferencial de quase todas as outras, porque, igual a gente falou, vale tudo aqui. Nas ceratites por micobactérias, nós temos que lembrar que elas são raras e geralmente ocorrem em pacientes submetidos à cirurgia refrativa pela técnica de LASIK. As espécies mais comumente identificadas são a Mycobacterium chelonae e a Mycobacterium fortuitum. Nos casos não associados a LASIK, a apresentação típica de uma úlcera corneana crônica e indolente que evolui ao longo de vários dias a semanas, geralmente após trauma ou cirurgia ocular, e apresenta um comportamento recalcitrante ao uso da terapia antibiótica comum. E a lesão em si,
é mais irregular e as bordas são mais indistintas, podendo inclusive apresentar lesões satélites, sendo que por isso é um diagnóstico diferencial importante das ceratites fúngicas resistentes à terapia antifúngica. A ocorrência de lesão com aspecto cristalino ou indivíduo quebrado no estroma é extremamente sugestiva, porém é muito rara. Já nos casos associados à LASIK, o início dos sintomas é variável, mas geralmente após 10 dias de cirurgia, em alguns casos podendo ocorrer após várias semanas. O achado típico é de infiltrado único ou múltiplo na interface entre o flap e o estroma, e a lesão pode evoluir para um infiltrado maior, inclusive com lesões satélites e ulceração do flap sobre a área infiltrada. Os pacientes podem até, em alguns casos menos comuns, apresentar o aspecto típico cristalino ou indivíduo quebrado. Mas seja associado ou não a LASIK, os pacientes costumam apresentar dor leve a moderada, fotofobia e baixa acuidade visual, que é variável. Alguns casos podem mesmo ser assintomáticos. A gente tem que lembrar que bactérias que causam ceratite de evolução mais lenta, como as micobactérias, nocardia e anaeróbios, elas podem apresentar uma ceratite com epitélio corneano íntegro, e o infiltrado corneano pode não ser supurativo. Por essa razão, esses agentes etiológicos são diagnósticos diferenciais das ceratites fúngicas. As ceratites fúngicas são mais raras que as bacterianas e, como os fungos não conseguem penetrar o epitélio íntegro, apresentam como principais fatores de risco o trauma ocular, ainda que mínimo, o uso de colírios antimicrobianos ou esteroides e o uso de lentes de contato. As espécies mais comumente associadas às ceratites variam de acordo com o clima da região, ocupação do paciente e alterações da superfície ocular que o paciente apresenta. Em climas tropicais e subtropicais como o nosso, e em pacientes com histórico de trauma ocular com material vegetal, predominam os fungos filamentosos, principalmente espécies de Fusarium e de Aspergillus. Já em climas mais frios e em pacientes imunossuprimidos com doenças crônicas da superfície ocular, predominam os fungos levedoriformes. Clinicamente, a evolução dessas úlceras costuma ser mais crônica e indolente, com queixas de sensação de corpo estranho no olho afetado por vários dias antes de o paciente vir a queixar de dor. Os achados do exame físico podem ser completamente distinguíveis daqueles vistos nas úlceras bacterianas, mas podem haver sinais sugestivos e algumas peculiaridades que vão apontar para esse diagnóstico, como lesões mais elevadas, com bordas rifadas, margens imprecisas, com lesão de aspecto seco, e lesões satélites associadas. São achados sugestivos do fungo filamentoso. A presença de uma pigmentação acastanhada macroscópica na região da úlcera, ela é comumente associada a infecções por fungos demáceos. Como a proliferação desses agentes ela é mais lenta do que a velocidade de renovação do epitélio, eles apresentam também grande propensão a ter um epitélio íntegro e invadir a câmara anterior. Apesar de tudo isso, nenhum achado ele é patognomônico e o diagnóstico de certeza, apenas pela apresentação clínica, é impossível, particularmente nas ceratites causadas por fungos levedoriformes. As ceratites virais mais frequentemente são causadas pelo herpes simples vírus e pelo varicela zoster vírus, apesar de que outros agentes podem também causar ceratites. O herpes simples vírus pode gerar uma ampla gama de apresentações clínicas e múltiplas formas de classificar essas apresentações são utilizadas. Particularmente, eu acho prática a classificação do EDS, que é o Herpetic Eye Disease Study, e ele vai classificar da seguinte forma.
A ceratite epitelial, às vezes referida como úlcera epitelial dendrítica ou úlcera epitelial geográfica, a depender do tamanho e da forma da área ulcerada, ela é a forma de ceratite herpética mais comum e mais fácil de diagnosticar quando a apresentação é típica, com formação de dendritos com bulbos terminais. No entanto, devemos lembrar que nem todas as apresentações são típicas e, principalmente em dendritos muito pequenos e periféricos, o diagnóstico pode passar batido. A ceratite estromal sem ulceração, que é uma forma de ceratite intersticial, mas que devemos lembrar faz diagnóstico diferencial com uma série de outras etiologias infecciosas, e não infecciosas inclusive. Nos pacientes com a forma estromal da doença, nós podemos achar um achado sugestivo, porém não patognomônico, que é o anel imune, que a gente até vê na imagem. E que, apesar das formas estromais do herpes simples serem menos comuns que as epiteliais, elas são muito mais propensas à recorrência. A ceratite estromal com ulceração é uma forma muito agressiva da doença e que frequentemente recebe a designação de ceratite necrotizante. O grande problema é que ela é muito difícil de diferenciar clinicamente de uma úlcera bacteriana, fúngica ou outra etiologia infecciosa numa primeira avaliação. A ceratite endotelial, que é muitas vezes descrita como ceratite disciforme, pela forma de disco que ela geralmente apresenta, ela tem um acometimento primário no endotélio, porém com edema estromal subjacente e geralmente importante reação de câmara anterior pela iridociclite habitualmente associada. Além da apresentação disciforme, que é a mais comum, a endotelite herpética pode ainda ser difusa ou até linear. Questão de formas diferentes, nós temos que estar atento a alguns achados não específicos que sugerem a etiologia herpética, como o caráter recorrente da doença, a presença de elevação da pio durante a fase aguda, a hipoestesia corneana e a atrofia iriana. Apesar de nenhum desses achados ser patognomônico, quando você tem uma apresentação característica com alguns desses achados, particularmente se for mais de um deles, já dá para a gente pensar em herpes simples. Quanto à ceratite por varicela zoster, a principal característica é que se inicia no contexto de uma reativação do vírus latente na raiz oftálmica do trigêmeo. Esses pacientes apresentam um período de pródromos virais inespecíficos que dura cerca de 1 a 4 dias, seguido pelo surgimento de uma erupção cutânea, inicialmente vesicular, que evolui para a formação de pústulas e posteriormente crostas no território do ramo oftálmico do trigêmeo, podendo ou não cursar com ceratite associada. A condição cutânea ela é autolimitada durante cerca de 2 semanas, mas pode deixar como sequela um quadro de neuralgia pós-herpética. O acometimento do nervo nasociliar pelo varicela zoster vírus, ele gera o sinal de Hutchinson, que ele traduz uma grande chance de cerca de 50% a 76% de haver acometimento ocular em associação ao acometimento cutâneo. Os achados oculares da doença são muito variáveis e há diferentes apresentações, sendo que a doença ocular pode ser aguda, crônica ou recidivante, e os mecanismos de lesão incluem reações imunes ao vírus, vasculite, neuropatia, formação de cicatriz. Pela ampla variedade de formas clínicas possíveis, o prognóstico e os achados esperados são muito variáveis. Porém, uma diferença importante entre o herpes simples vírus e o varicela zoster vírus é que os dendritos do zoster, eles são pseudodendritos, não apresentando bulbos terminais como os vistos nos casos do herpes simples vírus. Dentre as ceratites parasitárias, a mais comum é aquela causada pela acanthameba. A ceratite por acanthameba, ela tem como principal fator de risco o uso de lentes de contato. Particularmente quando o uso das lentes de contato se associa a um cuidado inadequado das mesmas, uso estendido durante o sono e também o contato com fontes de água potencialmente contaminadas com ameba,
Isso inclui fontes de água naturais, banheiras aquecidas e inclusive fontes de água clorada. O quadro ele tem uma evolução relativamente insidiosa, sendo difícil o diagnóstico nas fases iniciais, quando os achados são discretos e apenas epiteliais. Com a evolução do quadro surgem sintomas mais característicos, como o anel imune estromal e a perineurite. Como essa forma de ceratite também pode cursar com hipoestesia corneana e pseudodendritos, a ceratite por herpes é um importante diagnóstico diferencial. As ceratites intersticiais elas são caracterizadas por inflamação e neovascularização não ulcerativa do estroma corneano, notadamente sem acometimento primário do epitélio e do endotélio. Na fase aguda, nós observamos infiltração celular e neovascularização do estroma. Na fase crônica, são mais comuns opacidades cicatriciais do estroma e vasos fantasmas. Essas ceratites elas podem ser desencadeadas por antígenos endógenos, mas frequentemente a causa é invasão tecidual direta por micro-organismos ou autoimunidade contra antígenos exógenos. Dentre as causas infecciosas, nós podemos citar a sífilis, o herpes simples vírus, o varicela zoster vírus, a TB, a hanseníase, a doença de Lyme, a acantameba, a oncocercose, a leishmaniose, a trypanossomiase, a microsporidiose, o Epstein-Barr, o vírus da cachumba, o vírus da rubéola e o HTLV. Cada uma dessas etiologias tem suas particularidades, mas todas guardam em comum o fato de causarem uma ceratite intersticial. Então, diante de casos assim, é preciso direcionar a investigação clínica e laboratorial para essas etiologias. Voltando novamente ao caso do Sr. João, vamos aplicar o fluxograma de raciocínio que a gente acabou de aprender. Como o Sr. João ele apresenta sinais e sintomas de inflamação da córnea, a gente vai abrir a caixa mental das ceratites para investigar a etiologia. Dentro dela, a primeira grande divisória foi entre as causas não infecciosas e as causas infecciosas. Como ele não apresenta úlcera, infiltração corneana periférica, afinamento corneano periférico, história pessoal de comorbidades sistêmicas ou uso de medicações causadoras de ceratite, flictendas, evidência de lesão corneana autoinduzida ou ceratite intersticial que a gente já investigou e afastou a infecção, a gente vai pensar, se ele não está aqui, ele está aqui nas ceratites infecciosas. E aí, vamos uma por uma pensando nas características que a gente acabou de ver. Dentro das úlceras bacterianas, como elas são as mais frequentes e elas podem ser decorrentes de trauma, como que o Sr. João relatou, elas são uma possibilidade diagnóstica. Quanto às úlceras micobacterianas, elas são raras, nosso paciente não tem o principal fator de risco e a apresentação clínica típica é bem diferente do que encontramos no nosso paciente. Assim, consideramos inicialmente que a probabilidade desse diagnóstico é baixa. Em relação às úlceras fúngicas, observamos que o nosso paciente apresenta uma úlcera com bordas rifadas e mal definidas, a evolução é arrastada ao longo de semanas e antecedentes de trauma com material vegetal estão presentes na história. Por essa razão, precisamos investigar e tratar empiricamente essa possibilidade. Quanto às úlceras virais, o paciente não apresentou alterações cutâneas sugestivas de zoster, porém o herpes simples vírus poderia mimetizar uma apresentação que nem a do paciente, na forma estromal com ulceração. Como o paciente não apresenta redução da sensibilidade corneana, elevação da pio, atrofia ou episódios prévios semelhantes, a gente vai considerar essa probabilidade de média a baixa e a gente vai cobrir ela apenas num segundo momento, a depender da evolução do caso e resultado dos exames. Quanto às ceratites parasitárias, o paciente não tem o principal fator de risco e nem os achados esperados para a apresentação típica. Assim, a gente vai considerar a probabilidade baixa. Quanto às ceratites intersticiais, o quadro não é compatível porque o nosso paciente
não tem um quadro eminentemente estromal. Ele tem ulceração, ele tem palastrão endotelial. Então, o quadro não é característico de uma doença intersticial. Então, diante da possibilidade de uma ceratite bacteriana típica e de uma ceratite fúngica, que exames a gente vai pedir? Para isso, a gente vai para a terceira parte da nossa aula, a investigação laboratorial. Considerando que as ceratites infecciosas mais frequentemente são as bacterianas e as fúngicas, de rotina, nossa investigação laboratorial é focada nessas etiologias. No entanto, caso as principais hipóteses para um determinado caso envolvam outros agentes etiológicos, a gente adequa a nossa investigação. Vamos iniciar essa parte da investigação primeiro com os fungos e bactérias, depois a gente comenta brevemente algumas opções de investigação laboratorial que a gente tem para as outras etiologias. Claro que a gente não vai esgotar o tempo. Via de regra, a investigação etiológica das ceratites infecciosas ela é feita com raspados corados a fresco e cultura das amostras coletadas da córnea. E a coleta ela tem que ser realizada num ambiente fechado, com ar-condicionado desligado, e é recomendado que o paciente e o médico coloquem toucas e máscaras para evitar a contaminação das placas de cultura. Apesar de que é possível coletar as amostras sozinhos, a presença de um auxiliar agiliza o processo e facilita a coleta, reduzindo inclusive a chance de contaminação, particularmente em pacientes pouco colaborativos. Tanto o médico quanto seu auxiliar devem utilizar luvas estéreis e uma fonte de chama deve ser acesa dentro da sala para esterilização do instrumento de coleta, caso o mesmo instrumento seja utilizado para coletar e semear as diferentes placas. O ideal é utilizar um campo estéril para abrigar os instrumentos de coleta, placas, lâminas, mas caso não haja disponibilidade, dá para improvisar com o invólucro da luva estéril. A coleta ela é feita em lâmpada de fenda, sob anestesia tópica, e é verdade que o anestésico ele pode influenciar o crescimento das culturas, mas não é possível coletar sem anestesia na maior parte dos casos. E para realizar a coleta, a gente utiliza a espátula de Kimura ou uma zaragatoa alginatada, sendo que a coleta é feita preferencialmente na borda da lesão. E o raspado é então colocado em lâminas de vidro para coloração de Gram e Giensa e em placas de cultura de agar-sangue, agar-chocolate e agar-saburu, bem como meio tioglicolato. O raspado ele é semeado nessas culturas com padrões de C, para que depois a gente possa diferenciar o crescimento microbiano semeado daquele decorrente de uma contaminação acidental. E imediatamente após a coleta, a gente já tem que levar isso para o laboratório, porque se esse material coletado ficar dormindo lá em cima do balcão do pronto-socorro, esperando uma boa alma levar para o laboratório, essas culturas vão morrer e não vai ter crescimento. Caso haja suspeita de micobactérias, dá para a gente fazer também a coloração acid-fast, que vai evidenciar a álcool-ácido resistência desses agentes, e também pedir cultura em agar de Loesten-Jensen. Caso haja suspeita de ceratite por ameba, a gente pode coletar também um raspado para coloração com acridine orange ou cálculo fluor white e pedir uma cultura em agar não nutriente recoberto por E. coli. Na suspeita de ceratites virais, tem muitas opções, mas o diagnóstico é clínico na maioria das vezes e os exames laboratoriais são utilizados para afastar outras etiologias. Mas só para citar alguns, é possível pedir culturas virais e também um exame citológico corado com Giensa pode dar algumas pistas aqui do diagnóstico viral para a gente. Já na ceratite intersticial, igual eu falei para vocês, tem muitos agentes etiológicos diferentes. Vai ter que fazer uma seleção, uma avaliação da clínica que o paciente apresenta, mas de um modo geral, é interessante a gente pedir hemograma, VHS, PCR, creatinina,
exame de urina, um FTA-BS, VDRL, sorologia para Epstein-Barr, sorologia para herpes, sorologia para varicela, PPD, C3, C4, FAM, fator reumatoide, PANCA e CANCA. Mas igual eu falei, isso aí precisa ser direcionado para os casos específicos que vocês estão atendendo. Vamos voltar para o caso do Sr. João? Como as principais hipóteses são fúngicas e bacterianas, nós vamos apenas fazer a coleta de rotina. O raspado corado com gram e giensa e culturas em placas de agar-sangue, chocolate saburô e o meio tioglicolato. Mas como que a gente vai iniciar o tratamento desses casos? Bom, para isso a gente vai para a quarta e última parte da nossa aula, que é o tratamento desses casos. Cada uma vai ter um tratamento diferente, então vamos por etiologias. Nós dividimos as úlceras bacterianas em graves e não graves. As não graves são aquelas que atendem os 3 critérios seguintes: diâmetro menor que 2 milímetros, localização periférica ou em meia periferia e um afinamento corneano inferior a 50% da espessura. Se a úlcera não atender qualquer um dos 3 critérios, ela é considerada grave. As úlceras não graves podem ser tratadas com quinolona de 4ª geração, disponíveis comercialmente, enquanto as úlceras graves são melhor abordadas, apesar de haver alguma controvérsia na literatura, com colírios fortificados cobrindo gram positivos e gram negativos. Existem diferentes opções terapêuticas, vocês vão encontrar lendo os livros, conversando com diferentes preceptores. Minha preferência é por moxifloxacino nas úlceras não graves e cefazolina com gentamicina fortificada nas úlceras graves. Recomenda-se fazer uma dose de carregamento inicial dos antibióticos de 1 gota a cada 15 minutos na primeira hora, seguida por 1 gota a cada hora por 48 horas, e aí nas reavaliações, de acordo com a resposta clínica, a gente reavalia. E aí você me pergunta, e o corticoide é para usar ou não? Ele é controverso na literatura, tem que ser evitado até que o processo infeccioso esteja controlado. Ele não vai fazer parte da sua prescrição inicial, se sua hipótese é de infecção bacteriana típica. Então, a gente vai discutir mais de uso de corticoide nas ceratites bacterianas ao longo do atendimento, ao longo das discussões específicas do ano, mas saibam que ele é controverso. E a gente não vai fazer uso no atendimento inicial, por isso não está nessa aula. Com relação às micobactérias, se a suspeita for de micobactéria tuberculosa, o tratamento é com um esquema RIP. E se a suspeita for de uma micobactéria não tuberculosa, você tem diferentes opções de tratamento, mas minha escolha pessoal é pela amicacina tópica. No tratamento das ceratites micobacterianas pós-LASIK, a gente tem que lembrar de fazer a lavagem abaixo do flap para que o medicamento chegue no foco infeccioso. Em casos mais graves, pode ser necessário, inclusive, amputar o flap para que a gente consiga controlar a infecção. No tratamento das ceratites fúngicas, a escolha do antifúngico depende se a suspeita é de filamentoso ou leveduriforme. Para fungos leveduriformes, a gente vai optar pela anfotericina B, tópica, enquanto para os fungos filamentosos, a escolha é pela natamicina. Como os antifúngicos tópicos apresentam grande dificuldade de penetração no epitélio corneano, é importante desepitelizar periodicamente esse epitélio, mesmo que ele feche ao longo do tratamento, para garantir que a medicação chegue a todas as camadas da córnea que precisam ser tratadas. Caso a ceratite fúngica ela apresente invasão da câmara anterior, a gente pode eventualmente precisar fazer uso de antifúngico sistêmico e lavagem de câmara anterior com solução antifúngica. E aí você me pergunta, e o corticoide? Mesma situação das úlceras bacterianas. Não vai fazer parte do tratamento inicial, por isso a gente não vai abordar nessa aula.
Eventualmente, pode ser necessário usar em fases tardias do tratamento, depois que a infecção estiver controlada. Os pormenores disso, as controvérsias, a gente vai discutir ao longo do ano, seja presencialmente, nos ambulatórios, nos pronto-socorros ou ao longo das aulas do departamento. E o tratamento das formas virais? Bom, depende se é herpes simples ou zoster. No herpes simples, a gente vai fazer de acordo com a forma que ele apresenta. Na forma epitelial, dendrítica ou geográfica, a minha escolha pessoal é pelo aciclovir de 400mg VO 5 vezes ao dia, sendo que a medicação é descontinuada após 10 a 14 dias de tratamento sem regressão. Pode fazer tratamento com medicação tópica? Pode, mas vira uma lambrequeira. Às vezes o paciente não consegue achar a pomada, ou ele acha a pomada cutânea e mete no olho, aí o olho vai ficar inflamado. Então, assim, minha escolha pessoal é pelo aciclovir VO, 400mg 5 vezes ao dia. Pode usar tópico? Pode. Na forma intersticial sem úlcera, minha escolha é pelo aciclovir 400mg VO em dose profilática, que é 400mg 2 vezes ao dia, associado a um corticoide em uma dose elevada, corticoide tópico, prednisolona 1%, 6 a 8 vezes ao dia. Por que a gente faz dessa forma? Porque aqui a gente não quer reativar a atividade viral e a infecção ela é basicamente imunológica. Então a gente precisa desinflamar muito o olho. Na forma intersticial com úlcera, a gente já precisa usar o aciclovir em dose de tratamento, 400mg 5 vezes ao dia. E o corticoide, apesar de ter inflamação importante, eu não posso usar em alta dose porque o epitélio está aberto e ele poderia retardar o fechamento do epitélio. Porém, depois de 14 dias, a gente já acabou com a atividade viral. Não necessariamente terminou o processo, fique bem claro, mas a gente já pode passar o aciclovir para a dose profilática de 400mg 2 vezes ao dia e aumentar o corticoide conforme a nossa necessidade. Já na forma endotelial, a minha escolha é pelo aciclovir 400mg 5 vezes ao dia, com a prednisolona 1% 8 vezes ao dia. Porque a gente considera que nessa forma você tem tanto um componente de atividade viral importante quanto um componente inflamatório importante. Lembrar que após 14 dias a gente já pode passar o corticoide para a dose profilática e aí o aciclovir para a dose profilática e aí o corticoide ele vai ser manejado conforme a resposta clínica. Só para vocês saberem, de um modo geral e principalmente no começo do tratamento, as formas estromais e endoteliais a gente vai reduzindo o corticoide a cada 2, 3 semanas. Conforme vai respondendo, a gente pode fazer essa regressão mais rápida depois. Nos zoster já não tem tanto segredo, a gente vai fazer o tratamento com o aciclovir 800mg VO 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias. Existem outras opções de tratamento, outras medicações, outros regimes, existem. Esse daí que eu estou passando para vocês é a minha preferência, até por ser mais fácil encontrar o aciclovir na rede pública. Então, provavelmente é o que vocês vão ter mais mão também aqui na residência. Não quero encher a cabeça de opções terapêuticas, quero dar para vocês uma opção que vocês vão sair da aula e já estar capacitados. O resto vai vir com estudo individual de cada um. No tratamento da ceratite por acanthameba, ele é feito habitualmente com o uso combinado da poli-N-metilbiguanida, ou PHMB, ou biguanida para os íntimos, com o isotionato de propamidina, ou brolene. A dose das medicações é de 1 em 1 hora por 48 horas, 2 em 2 horas por uma semana, 3 em 3 horas por uma semana, 4 em 4 horas por mais uma semana e depois ele vai entrar na fase de manutenção com regressão lenta. Devido à toxicidade, a gente vai suspender a propamidina depois de 30 dias de uso. Não tem como manter mais que isso. E o PHMB, ou a biguanida, a gente vai manter na fase de manutenção
ao longo de 3 a 6 meses, a depender da resposta clínica. Pode até ser necessário estender mais esse tratamento. De forma adjuvante, a gente pode ainda utilizar algum amebicida sistêmico, como o cetoconazol, mas apenas após uma avaliação das enzimas e função hepática. Temos que tomar cuidado no uso dessas medicações. O uso de corticoide na ceratite por ameba ele tem que ser cauteloso, não vai fazer parte também do tratamento inicial. Mas só para vocês já terem aqui uma regrinha que vocês têm que ter muito clara, e ela é diferente do que a gente fala na parte bacteriana e fúngica, é que corticoide, cuidado, vai usar só se a inflamação for já importante, você considerar que a infecção ela já está bem controlada e o que está atrapalhando mesmo é a inflamação. E atendendo a 3 critérios. Um mínimo de 2 semanas de terapia amebicida antes de iniciar o uso do corticoide. Tem que manter o amebicida em uso durante o uso do corticoide. E depois que suspender o corticoide, vai manter a biguanida de 4 em 4 horas por pelo menos mais 4 semanas. Então, assim, muito cuidado no uso de corticoide nesse caso, mas de regra geral a gente tem esses critérios para usar. O tratamento das formas intersticiais, como tem muitas etiologias possíveis, é variável dependendo da etiologia. De forma geral, o tratamento tópico é com corticoide e o tratamento sistêmico é direcionado ao agente causador. Lembrar que se tiver iridociclite associada, a gente vai colocar também um cicloplégico. Vamos para o caso do Sr. João? E aí, que tratamento a gente vai fazer? Como as principais hipóteses são fúngica, por fungo filamentoso, e bacteriana, e a úlcera é considerada grave, foi optado pelo uso de cefazolina com gentamicina e natamicina de hora em hora, com reavaliações a cada 24 horas, desepitelizações periféricas e estamos aguardando o resultado das culturas. Então, assim, com esse slide a gente resume todo o seu raciocínio, sua solicitação de exames, seu tratamento inicial e sua conduta para o primeiro atendimento. E é isso que eu quero que vocês levem da aula de hoje. Que vocês aprendam a identificar um paciente com ceratite, fazer um raciocínio clínico para descobrir quais são as possibilidades mais relevantes para cada caso, selecionar os exames necessários, coletar esses exames ali no seu primeiro atendimento e iniciar um tratamento empírico condizente com suas hipóteses formuladas. E aí, o que a gente não aprendeu hoje? E nem é esse o objetivo da aula. Muita coisa. A aula de hoje ela apenas tangenciou a complexidade do tema. Nós não abordamos as apresentações atípicas das ceratites, as características microbiológicas de cada agente, a amplitude de opções terapêuticas para cada caso, novas terapias que estão surgindo, como o crosslink ou a terapia fotodinâmica com rosa bengala, e também não explicamos o manejo posterior ao primeiro atendimento. Mas não se preocupe, tudo isso a gente vai trabalhar extensivamente no pronto-socorro, nas discussões de caso, nas reuniões de departamento, ao longo dos próximos 3 anos. Então, não vão sobrar dúvidas ao final da residência. Se tu não gostar daquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 6, deu pro nós, deu de cara. Então, eu deixo um grande abraço e novamente dou as boas-vindas à residência de oftalmologia do Serov para vocês. Muito obrigado.